Espero que ainda esteja se mantendo em casa, mas mesmo assim compromissado com seus estudos. É tempo de quarentena, mas também é tempo de aprender. Dando continuidade ao nosso conteúdo de agropecuária, essa é a terceira área dos blocos que estão logo acima, né? Dentro dos nossos conjuntos de videoaulas, já foi o primeiro, já foi o segundo, quero dar continuidade onde parei. A gente estava falando sobre os principais trabalhadores, as principais funções dentro do campo, dentro desse ramo da agricultura, dentro desse ramo da pecuária, que é esse novo ciclo econômico do Brasil. O momento é de agropecuária. O último caso que eu tinha falado era sobre os grileiros, né? Agora eu vou falar sobre o jagunço. O jagunço funciona como um capataz, um vigilante dos campos, um vigilante da fazenda, um vigilante da grande propriedade. Ele é um jagunço assim conhecido, mas é um capataz, é um vigia que, digamos, entre aspas, conhecido popularmente pelos grandes fazendeiros, pastora o campo, né? Ele está ali constantemente vigiando a invasão, combatendo a invasão daqueles que são ou do MST ou simplesmente ocupantes, invasores daquele terreno de propriedade privada ou de propriedade pública. Então eles pastoram, digamos assim, eles vigiam, né? São os chamados capatazes de fundiário. O que acontece? Fazem isso a serviço do grande fazendeiro, né? Muitas vezes de maneira irregular, muitas vezes de maneira violenta, combatendo os invasores daquela terra. E temos também o regime de escravidão, que são aqueles que estão praticamente isolados, mata dentro, fazenda dentro, por condições de vida as mais insalubres possíveis. Muitos dos casos a Polícia Federal invade esses cativeiros, extrai aquela pessoa de lá e faz o resgate, devolvendo para a vida comum e normal, porque muitos deles são enganados, né? São divulgações aí que se fazem na tentativa de conquistar a mão de obra, dizendo que é assalariado, todos os direitos trabalhistas e rurais garantidos, fundo rural, sindicato, mas que muitas vezes a gente sabe que acabam sendo enganados e colocados em cativeiro, em regime de escravidão, sem nenhuma satisfação da família, sem nenhuma satisfação dos meios e órgãos de trabalho, dos meios institucionais, que fazem com que aquela pessoa seja praticamente isolada dentro de um regime fundiário completamente ilegal. E agora nós vamos dar continuidade ao nosso assunto dentro de outro ponto estratégico, que são os usos, os múltiplos usos do campo dentro do regime fundiário, dentro do nosso ciclo econômico, que é a agropecuária. As maneiras como os solos são usados são as mais variadas possíveis, desde cuidados apropriados e cuidados inapropriados. Por exemplo, os nossos pequenos agricultores, os donos de sítio, né? Os nossos parentes, muitas vezes são os nossos avós, nossos tios, nossos pais. Eles usam das maneiras mais artesanais possíveis do período colonial ainda brasileiro, né? Ditamente queimando o solo, ditamente e realmente fazendo o assoreamento dos rios. Boa parte deles ainda derrubam as plantas, queimam os troncos, fazem o chamado ripamento das plantas e usam o solo de maneira inapropriada, queimando, adubando de maneira irregular, muitas vezes também aguando de maneira desapropriada, né? E acabam sendo descuidados, mesmo que ingenuinamente, né? Sem querer, sem o dolo de causar mal feito ao meio ambiente, eles acabam usando o solo de maneira inapropriada. Muitas vezes também cuidando do gado de maneira inadequada e muitas dessas vezes também usando as plantas e os elementos da natureza que fazem parte do regime do ciclo fundiário e agropecuário de maneira desorganizada. Isso acaba tendo consequências negativas, poluição do meio ambiente e também degradação da natureza. Então é importante atentar-se aos múltiplos usos de maneira correta dentro do regime fundiário, dentro do meio cíclico econômico da agropecuária, tanto para a planta como para animais, como também para os elementos da natureza que estão ali presentes. E para finalizar o nosso bloco, terceiro e último bloco dentro desse assunto, são as grandes novidades que o mundo da tecnologia traz dentro ainda do ciclo econômico da agropecuária. Os múltiplos usos que a nanotecnologia, a tecnologia de ponta, faz com todo o ciclo econômico da agropecuária. Desde grandes tratores controlados por joystick ou drones que controlam a qualidade da plantação e o cuidado dela por meio de controles remotos e também por laboratórios que cada vez mais elaboram elementos químicos que fazem os cuidados com a natureza serem cada vez mais precisos, também como grandes máquinas, como por exemplo uma colheitadeira que faz o trabalho de 60 homens em uma hora.
Muitas vezes compensa mais para alguns fundiários comprar uma máquina dessa, que não paga tantos impostos como seriam os trabalhadores assalariados, e as máquinas agrícolas, muitas delas são isentas de certos impostos do regime de Detrans e de automóveis, não se caracteriza como isso, se caracteriza como máquina agrícola, né? E por mais que o preço dela seja milionário, compensa durante um longo tempo, durante uma longa jornada de trabalho, de que certos trabalhadores. Então o mundo tecnológico tem invadido cada vez mais o sistema de agropecuária. Não é à toa que, se alguém duvidar, podemos pegar alguns exemplos do centro-oeste, Mato Grosso, leilões do centro-oeste do país, alguns, digamos assim, movimentos que fazem a apresentação desses projetos cada vez mais tecnológicos do meio rural, são verdadeiras feiras ao céu aberto, ao ar livre, de demonstração de grande tecnologia. Colheitadeiras, plantadeiras, né, grandes tratores, grandes máquinas agrícolas que, por infelicidade ou não, estão nas mãos de quem tem mais dinheiro, né, para cada vez mais aumentar a produção e cada vez mais aumentar a safra, digamos assim, como por exemplo a soja, como por exemplo alguns trigos, alguns cereais, né, dentro de todo esse ciclo econômico. E a gente chega ao nosso fim, tem alguns questionamentos que estão aqui, mas que vai estar disponível no material. Eu espero que vocês tenham aprendido, eu espero que eu possa contribuir desta forma cada vez mais para vocês. E não deixe de dar um link, não deixe de dar um like, não deixe de curtir, não deixe de comentar de maneira reflexiva esse apoio que eu estou tentando dar através das videoaulas nesse momento difícil que a gente enfrenta de quarentena. Muito obrigado pela atenção, espero que tenha aprendido e vamos cada vez mais progredir dentro do conhecimento. Tchau, tchau.